Muito bem, para todas as torcidas, em todas as modalidades, está começando mais uma edição do nosso Esporte Record Interior. E o futebol ele é gostoso demais, né? Aliás, o esporte ele é gostoso demais. O JJ odeia o Neymar, mas ele estava me falando agora do quarteto de ataque dele para a seleção brasileira. Ele colocou o Neymar camisa 10, Vini Júnior pela esquerda, o Guinegão pela direita e o Vitor Roy lá. Tá falando que agora, tá falando que não. Tá vendo? Tá falando que não. Pois bem, queremos ouvir você, tá? Já vamos começar te provocando? Queremos ouvir você. Muita gente está achando que são dois meninos que têm que ser observados, né? Tanto o Vitor Roque, que voltou a jogar bem, como o Guigão, que está jogando bem com a camisa do Corinthians. Mas o estar jogando bem significa que já é nível de seleção, já mereceriam ser convocados, ou de repente podem ser observados para evoluir um pouco mais e chegar na Copa, de repente, em condições melhores. O JJ acha que os dois deveriam ocupar, por exemplo, o lugar do Richarlison, que hoje joga no Tottenham da Inglaterra. Enfim, queremos ouvir você, tá? 14997450940 e agora nós vamos falar de Palmeiras. O Palmeiras deu show na Argentina, jogo de mata-mata, né? Da Libertadores. Então o Palmeiras matou lá e aqui vai trucidar, só para você ter uma ideia. Foi lá no tal do Monumental de Nunes. Monumental foi a exibição do Verdão. Vamos ver. O Palmeiras abriu o placar logo no começo da partida com Gustavo Gomes, após cobrança de escanteio. O Verdão ampliou depois do belo passe de Flaco Lopes para Vitor Roque, que só tirou do goleiro. No final da partida, o River descontou com Lucas Martínez, que chutou de longe e contou com desvio no meio do caminho. Placar final, Palmeiras 2, River Plate 1. Os times voltam a se enfrentar na quarta-feira para decidir a vaga para a semifinal da competição. E esse goleiro do River, ele tá de brincadeira. Essa o Jarbas caía com ela e caía no estilo ainda. Como é que pode o goleiro... Ah, e o Vitor Roque, ó. Vitor Roque foi malandro, esperto, ele sai atrás do zagueiro, chega na frente e dá um tapa ali deslocando do goleiro. A bola beija a bochecha da rede e esse gol foi um gol acidental, né? Do tal do River. Então, monumental, que monumental de Nunes, o quê? Monumental foi a apresentação do Verdão e aqui, se foi monumental, se já matou, não mata, aqui trucida, né? Vai esquartejar o River Plate aqui na casa do Palmeiras. Bom, ainda pela Libertadores da América, hoje é dia do São Paulo. São Paulo joga, pega a LDU e vai ser duro, hein? Parada duríssima para o São Paulo hoje, sabe por quê? Muito mais por causa da altitude do que pelo adversário, mas enfim, jogar lá nessas condições é complicado mesmo. 2.700 metros acima do nível do mar. É lá que fica o estádio, no Equador, né? Então São Paulo vai ter essa dificuldade para encarar a LDU. Já pelo Campeonato Brasileiro, ó o Mirassol, hein? Mirassol segue aprontando, de olho no Mirassol. O Mirassol eu acho que derrubou o filho do Ancelotti no Botafogo, hein? Eu acho que o Mirassolzinho com essa... Mirassolzinho não, Mirassolzão, né? Com essa exibição de ontem, conseguiu um empate daqueles improváveis e é isso que você vê agora. Jogando em casa, o atual campeão do Brasileirão começou arrasador. Savarino abriu o placar. Alex Telles ampliou. E Montoro fez o terceiro do Botafogo. No segundo tempo, o Mirassol descontou com Chico da Costa. E marcou esse golaço com Gemes. E Lucas Ramon deixou tudo igual. Placar final, Botafogo 3, Mirassol também 3. Tem uma estatística que carece de apuração. A gente estava naquela resenha nossa ali na redação, né? Momentos antes do Esporte Record Interior. Bruno Mestrinelli, eu e o Jarbas ali falando a respeito do Botafogo. Botafogo, que draga! Como é que você sai no primeiro tempo ganhando de 3-0? E aí você vai para o intervalo e volta e toma o 3-3. Na história, carece de confirmação, mas enfim, é alguma coisa assim. Na história do Campeonato Brasileiro, só 2 vezes um time foi para o intervalo ganhando de 3-0 e na volta acabou empatando ou perdendo. Nessas 2 vezes, sabe qual é o time? O Botafogo. O Botafogo é uma mãe jogando em casa também. Aliás, mas assim, ó, vamos restabelecer a seriedade. O Botafogo é um time que ganhou tudo faz agora há pouco tempo e não é fácil você ganhar sempre. O time passa por uma reformulação, dá essas vaciladas e não tem jeito, é assim, a bola é assim. A bola é assim, o esporte é assim e na vida também é assim.
O Mirassol, nesse momento, é o 4º colocado do Brasileirão. E olha, vou falar uma coisa para você, hein? Mirassolzinho? Mirassolzão. Bom, agora nós vamos falar de dupla de ataque. Atenção. A dupla de ataque do teu time tá indo bem? Tá fazendo aquilo que dela se espera? Eles estão se entendendo? Tem time aí que, né? O negócio tá feio. Então queremos ouvir você. Como é que tá a dupla de ataque do teu time? Tá fazendo o que dela se espera? Que, né? Fazer gol. Dupla de ataque tem que fazer gol. Esse negócio de o jogador de ataque tem que voltar para recompor, etc. Por isso que o Romário é o Romário e não vai ter mais igual, né? Porque o Romário não tinha esse negócio de vai repor, não, eu vou dar o pique para ir em direção ao gol. Só que o futebol moderno hoje exige outra coisa. Então a pergunta que fica é a seguinte: quem, na sua opinião, é a melhor dupla de ataque do Brasil na atualidade? É isso que eu quero que você responda, tá? Atenção, time, manda pro ar! Uma dupla de ataque bem entrosada pode levar um time ao título. Hoje, o Flamengo deposita as fichas em Arrascaeta, com 13 gols, e Pedro, com 10. Eles formam o melhor ataque do Brasileirão. Mas até o flamenguista sabe que outras duplas têm chamado a atenção. Nesse momento está sendo o Caio Jorge, né, do Cruzeiro, que é o artilheiro do Brasileirão. Caio Jorge é o artilheiro da competição com 15 gols. Matheus Pereira tem 5. Eles formam a dupla de ataque mais efetiva do Cruzeiro nos últimos 10 anos. Nossa dupla mais ofensiva tem tido um rendimento extraordinário este ano. A corrida pela liderança está diretamente ligada no desempenho das duplas de ataque de cada time. Nessa prova de resistência, chamada Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o líder, seguido pelo Cruzeiro e Palmeiras. O Verdão viu o ataque ganhar força nos últimos meses, graças a um competidor que tenta uma arrancada na disputa. Contratado em fevereiro, Vitor Roque oscilou no começo da temporada, mas hoje vive a melhor fase no Palmeiras, com 8 gols no Brasileirão. Os números melhoraram quando o técnico Abel Ferreira escalou juntos Vitor Roque e Flaco Lopes. O argentino já marcou 6 vezes na competição. Para mim, a melhor dessas ótimas duplas é a do Flamengo, Arrascaeta e Pedro. O Arrascaeta, na minha opinião, é o melhor jogador do campeonato e ele tem um jeito de jogar que, além de abastecer muito o Pedro, ele também é letal. Por isso que o Flamengo tem aquele que é o melhor ataque do campeonato. Muito bem, tá aí. Esses são os dados. Mas a gente quer ouvir você. O que você acha? Quem é, primeiro, opinião, para ajudar, de repente, né? Ou para colocar uma pitadinha de polêmica. O Arrascaeta e o Pedro, hoje, os dois formam a dupla mais técnica. O Arrascaeta, você está vendo ali a letalidade dele, é impressionante, só que ele é um segundo atacante que veio do meio campo. Olha que coisa doida, hein? Atenção Santos, atenção Neymar, era isso que precisava fazer. O Arrascaeta vem do meio, o Arrascaeta era um camisa 10. Só que a condição física, de repente, já não é a mesma, mas o cara ainda está voando para jogar no ataque. O cara vai para frente, vai lá para jogar junto com o Pedro, e olha o tanto de gol que esses caras estão fazendo. Absurdo, né? Pedro e Arrascaeta. E aí você tem o Caio Jorge voando, mas o companheiro dele não está fazendo tantos gols, mas ele serve muito. Então, assim, né, são possibilidades. Do Palmeiras, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Abel ajustou. Você lembra que no começo desse ano não estava dando liga? Mérito do Abel e dos jogadores também. O Flaco Lopes e o Vitor Roque, quem é que imaginava que os dois iam jogar juntos? Estavam disputando posição. Agora, desandaram a fazer gol e o Flaco é forte, né? O Flaco, olha, tá jogando. Às vezes ele volta e joga como um típico camisa 10. Sabe aquelas enfiadas de bola, tipo tacada de sinuca? Hoje o Flaco Lopes é assim. Então, assim, queremos ouvir você. E não se esqueça, hein? Coloca aí na sua opinião também o Guinegão e o Vitor Roque. Você acha que ambos, de repente, já merecem ser observados, pelo menos? Merecem uma chance na seleção? O Juninho, agora o Juninho já mudou de novo. Diz que agora, segundo o Juninho, tem que ser o Estevão, ex-Palmeiras, hoje Chelsea, do lado esquerdo, Vitor Roque, Guinegão e o Neymar, camisa 10. O Juninho acabou de falar aqui. Ele adora o Neymar. Pois bem, uma das duplas... tem. Pois é. André Cremonese também falou que o Neymar tem que ser o 10. Uma das duplas citadas, né, a do Cruzeiro, vai estar na tela da Record agora no próximo domingo, viu? O Caio Jorge está jogando fino da bola. Aliás, ó, presta atenção, nas telas, e por que eu estou dizendo isso? Nas telas da Record, ó, tem Record, tem R7, tem Record Plus,
Cruzeiro e Red Bull Bragantino. No domingo tem um aquecimento a partir das 8 da noite e depois a bola rola solta, macia, gostosa. E aí você vai acompanhar, o seu gol de placa é acompanhar aqui. A narração, né, a transmissão como um todo é sensacional, na boa. Com todo respeito, mas aqui o negócio é... Aqui a bola corre de um jeito diferente. Atenção para a gente dar uma notícia do Noroeste, que agora está num período de transição, etc. Mas sabe aquela visita de cortesia? Você passa lá para tomar um café na casa do parceiro, né? Chega lá tal. Foi isso que aconteceu. Até para estreitar relações, não é? Ontem a diretoria do Esporte Clube Noroeste esteve lá na Federação Paulista de Futebol, foi lá tomar um cafezinho, levou, claro, brindes, né? Aliás, brindes bacanas, pensa num negócio bacana. Quer ver, ó? Essa primeira foto mostra o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos, e o Reinaldo Mandalite, presidente do Noroeste. Você tá vendo ali, ó? O Reinaldo Mandalite levou a camisa, essa camisa é linda, essa camisa vinha sensacional. E levou também uma cachaçinha ali, né? Será que o presidente gosta? E aí, essa segunda foto, o tetracampeão, vice-presidente da federação, o Mauro Silva. Tá aí o Reinaldo Mandalite no meio, né? E aí o Fábio Moraes, que é o diretor de competições da Federação Paulista de Futebol. E aí todo mundo recebeu o presente. Pega leve na cana aí, turma. Pega leve, né? Porque se tomar muito já viu, hein? Então tá aí, ó, uma visita de cortesia, né? Capitaneada pelo Reinaldo Mandalite, né? Na Federação Paulista de Futebol, e é sempre bom. Manter as relações estreitas, amigáveis, enfim, é sempre uma atitude que tem que ser executada sempre. Pois bem, né? Muito bem, tem que ser assim. Vou falar de um produto que é nosso. Produto que é nosso que tá, ó, tá voando. Nível elevadíssimo. O couro tá comendo pra valer. Tô falando dela. Atenção, hein? Hoje a bola rola solta, macia, gostosa, como diria o Zé Carlos Gonçalves. Grande Zezinho, meu Zezão, saudade do Zé. 2 jogos hoje, movimento a primeira fase da Copa Record na região de Sorocaba, viu? Vai ser no bonito ginásio Ayrton Senna, lá em Itapetininga. Repete. Repito. Vai ser no Ayrton Senna da Silva, lá em Itapetininga. É um ginásio espetacular. Jogos válidos pela Série Ouro. Então você imagina, ó o nível, lá em cima. Bom, você tá vendo aí, lá em Itapê, no ginásio Ayrton Senna, 8h15 da noite, Tatuí pega Torre de Pedra. E no jogo de fundo, o time da casa recebe Quadra. E amanhã te conto tudo em detalhes a respeito daquilo que de melhor aconteceu. Ok? Aliás, ó, tem a tabela, viu? Você quer saber, enfim, todas as informações a respeito da... Já é um patrimônio esportivo cultural, já é um patrimônio esportivo há muito tempo, né? Ainda que estava precisando do reconhecimento formal. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de um projeto que tem 20 anos de duração. Então, você quer acessar, quer mais detalhes? Acessa lá, www.recordpaulista.com.br. Lá você vai ter acesso a tantas informações, todas as informações sobre a nossa Copa Record. Claro, www.recordpaulista.com.br/futsal. Tá lá tabelas, enfim, regulamento, tanto da Série Prata como da Série Ouro também, né? E aí, nas 2 regiões, Sorocaba e Bauru, tá tudo afunilando, né? E cada partida, a partir de agora, meu Deus do céu, vai ser decisiva. Por quê? Porque tem muita coisa em jogo, ok? Vou falar do basquete. É hora de falar de basquete pelo seguinte, Bauru e Corinthians, né? O nosso Dragão e o Corinthians já estão classificados para a próxima fase do Campeonato Paulista de basquete. Mas nem por isso jogam hoje, né? Nem por isso o jogo de hoje é para cumprir tabela, não. Sabe por quê? Porque está valendo a definição das posições, dos confrontos nos playoffs. Além disso, vencer, claro, né? Vencer é sempre bom para você manter a moral elevada, né? Vamos ver. Objetivo do treino: ajustar os últimos detalhes antes do encerramento da fase de realinhamento. Tá certo que tanto o Bauru quanto o Corinthians já têm vagas garantidas para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mas nem por isso o clima é menos competitivo aqui no Panela de Pressão. É um jogo que vale para os 2 times, né? Chegando na última rodada, os 2 times ali ainda brigando por uma boa classificação, realinhamento aí na tabela. Tanto vale para o Corinthians quanto para a gente, vale bastante esse jogo. Mas além da importância da tabela, é a importância de a gente ter aí 3 dias que nós tivemos agora para treinar, para poder
conseguir fazer as correções, né? Que estava muito jogo em cima de jogo, então a gente não estava conseguindo treinar. Conseguimos aí 3 dias para treinar, então isso é muito importante, porque logo na sequência já vem os playoffs, né? Então a gente tem que estar preparando tudo, fazendo as correções para que a gente possa chegar bem no playoff. A fase de realinhamento está no fim, a tabela mostra equilíbrio. O Corinthians está em 4º lugar, logo atrás o Bauru Basquete em 5º. Por isso, o jogo desta quinta-feira é tão importante e vale vantagem nos playoffs. Se a gente ganhar do Corinthians, né, nós vamos ter a vantagem no playoff. Caso a gente perca, a gente sai em desvantagem no playoff. A gente sabe que playoff sempre é bom você ter a vantagem, jogar nos seus domínios, ao lado do seu torcedor, na sua quadra. Então, os 2 times com certeza vão brigar muito para essa vitória. Se vencer, o Dragão leva para a próxima fase uma vantagem importante, a de decidir o playoff de quartas de final em casa. Coincidentemente, o duelo pode ser justamente contra o Corinthians. O time do Corinthians é uma equipe forte, mas a gente sabendo, se a gente ganhar esse jogo, a gente pode ter uma classificação melhor, então vamos em busca disso, porque pode dar nesse primeiro confronto um confronto teoricamente um pouco mais fácil, então temos que focar e tem a evolução da equipe como um todo. Eu acho que a gente precisa crescer bastante, tanto na parte defensiva quanto no ataque, para a gente continuar tendo uma equipe forte e uma equipe bem competitiva. O time bauruense vem de derrota para o São José fora de casa. Tudo bem, acontece. É hora de levantar a cabeça e apostar no fator torcida para recuperar a confiança. Até porque decisão é o que não vai faltar daqui para frente no Campeonato Paulista. A gente sabe a força que a gente tem dentro da nossa casa, a gente sabe a importância do jogo dentro de casa e, lógico, as expectativas estão boas, fazer um bom jogo e tentar a vitória sempre. Todo mundo está convidado para vir para cá. Ah, com certeza, né? A gente conta com o apoio da torcida, a expectativa é de casa lotada e vem apoiar o Bauru Basquete, gente. Tudo bem, tá aí o Dragão, você viu ali, é parada dura, né? Não tem jeito. São 2 times que vão brigar por coisas grandes na competição e sintoma de jogão de basquete, ok? Bauru e Corinthians seguem, né, na competição, independentemente desse resultado, tá? Mas, como eu disse lá no comecinho, tem muita coisa em jogo, tem toda uma questão de alinhamento, posição, etc. E isso define os próximos confrontos, né? Só que outras equipes estão se despedindo do Campeonato Paulista. Estou falando especificamente do caso da Liga Sorocabana. Sofreu 11 derrotas e conquistou só 3 vitórias. Mesmo se vencer o Osasco daqui a pouco, né? O jogo é às 4 da tarde, lá em Mogi das Cruzes. A campanha é insuficiente para levar o time para essa fase de mata-mata. O jogo vai ser em Mogi porque o ginásio do Osasco tá lá preservado, né? Está reservado para um outro evento e aí botaram o basquete lá na Casa do Chapéu. Se por um lado a torcida, claro, queria a classificação, por outro, né? Precisa entender que é um orçamento reduzido, está chegando agora, tem desfalques, etc., né? Então, o nome Cavalaria, aos poucos, ele vai se fortalecendo, mas não é fácil. Sempre muito complicado. Ponto positivo foi o espaço que jogadores como, por exemplo, o ala pivô Danilo Penteado e o armador Lucas Zibek, eles ganharam. São caras que, né, são jogadores que se destacaram. Esses são 2 nomes que devem pintar ainda nesse ano, tá vendo? Ó? No NBB. Legal, né? É isso, né? As coisas vão acontecendo e nunca é fácil. No esporte e na vida. Vou falar de um resultado interessante para o Renasce, mas assim, pensa num baita resultado. Negócio impressionante, que tem que ser enaltecido mesmo. Renasce Sorocaba no Campeonato Paulista de Vôlei, o jogo foi uma pedreira, mas conseguiu. Muita gente na arquibancada, quer ver? Esse ginásio, olha que coisa... Esse ginásio lembra o ginásio do César aqui da Rubens Arruda. Ele é aconchegante, né? Ele é aconchegante. É bacana porque parece que a construção deve ter... Aliás, a construção provavelmente seja até inspirada num modelo, talvez, da época. Pois bem, uniforme escuro, né? O Renasce está com o uniforme escuro, que você está vendo ali. Está lá do outro lado agora, né? Agora nós estamos pegando a imagem por trás. Pegou o São Caetano. Foi lá no ginásio do César, em Sorocaba, como eu disse. Na prática, 2 times candidatos, né? Ao posto, olha só, ao posto de 4ª força do vôlei estadual. Atrás de gigantes, como, por exemplo, Osasco, o nosso César Vôlei Bauru e o Barueri. Rapaz, e o Renasce, que coisa surpreendente, hein? Como era de se esperar, o jogo foi pegado, foi difícil. O Osasco venceu o primeiro set e o Renasce empatou no segundo. O Osasco venceu o terceiro set e o Renasce empatou no 4º.
E aí, tie break. Aí o couro comeu. Bom, se é que já não vinha comendo, né? No tie break, melhor para o time de Sorocaba. 15-10. Por enquanto, depois de 5 jogos disputados, a 4ª colocação no campeonato segue com o Renasce. Olha que coisa interessante, mas assim, é um baita feito. O Renasce está disputando, né? Tá ali, tá junto com potências do nosso voleibol feminino estadual. Sensacional. Parabéns, Renasce. Show de bola, hein? O Wilson do Prado Lima, chegou? Vamos ver? Chegou mensagem para você. Então vamos lá. Então vamos ver. A Mari, ó. A Mari rebenta comigo, né, Mari? Como a Mari me corneta, quer ver? Boa tarde, Colim. Claro que o Guinegão, né? O Palmeiras levou sorte ontem, mas enfim. Chora não, Guinegão é seleção. Vai, Corinthians. Tá aí a Mari, ó. A Mari, ela sempre dá uma, não tem jeito. Marcos, lá de Pongaí. Boa tarde, Colim. Levaram sorte ontem. Que sorte, rapaz. Que foi competência, Marcão. Ô, Marcão. São Paulo perde hoje para a LDU e o Flamengo ganha. Vitor Roque e Guinegão não merecem seleção. Jogar em clube é uma coisa, seleção é outra. Vai, Corinthians. Aí, ó. Marcão mandou opinião, né, bem centrada. Claudeir de Bitinga. Boa tarde, meu amigo Colim. Ontem nosso ataque brilhou de novo. Flaco, Roque, você vê? O Flaco Lopes, às vezes, né, exercendo a função de camisa 10. Valeu, Claudeir, lá de Bitinga. Ó o Claudião, ó. Boa tarde, Colim. Seu Palmeiras foi bem ontem, foi. Hoje tem meu São Paulo e o Mirassol também tá demais. Sensação do Campeonato Brasileiro, viu, Claudião? Obrigado, querido, pela participação. Arnaldo, lá de Sorocaba. Boa tarde, Colim. Abraços a todos da Record. Passamos de fase ontem. Vai, Palmeiras. E o melhor, dupla de ataque hoje é Flaco Lopes e Vitor Roque. Já pensou se, né? Vamos tentar repatriar o Flaco Lopes? Valeu, Arnaldo, lá de Sorocaba, ligadinho no nosso Esporte Record Interior. Marilice, lá de Lins. Boa tarde, Colim. Com certeza, Guinegão já está sob os olhares do treinador da seleção. Vai, Corinthians! Tá aí a Marilice, corintiana, torcendo para o Guinegão na seleção brasileira. Jonas Dias, lá de Itapetininga. Boa tarde, Colinho. O Guinegão, para mim, é o novo Viola. Opa! Anote aí, hein? Ó, essa é boa, viu, JJ? Ó o que disse o Jonas, ó. Anote aí, o Guinegão é o novo Viola do Timão. E o Vitor Roque tá vindo e fazendo bons jogos também. O Jonas é cronista esportivo na veia. É um elenco de luxo. Foi cirúrgico, o Jonas. É isso aí. Tem características, né, parecidas. Carlos, lá de Marília. Sou Corinthians e acho que ainda não é hora do Guinegão. Tem que suar mais a camisa. Tá aí. Né? Boa opinião também do Carlos, lá de Marília, que está acompanhando a gente. Dirceu Barsotti, aqui de Bauru. Boa tarde, Colim, sempre na Record. Obrigado, querido. O Roque e Negão merecem seleção, mas com esse técnico da seleção tá difícil, hein? Só banca. Não é esse. Enfim, ele é grande. Valeu, Dirceu. Ó o Marcelo Chico, ó. Boa tarde, Colinho. Eu falei que meu Palmeiras ia ganhar dos argentinos de 2-1. Você acertou de novo, hein, ô Marcelão? Você tá que tá, hein? Vamos que vamos, palestra, que é porco. Valeu, Marcelão. Marcelão tá bem de palpite. Daniel Rufino, meu brother. Boa tarde, amigo Colinho. Um jogo equilibrado ontem, mas o Palmeiras se deu bem com a ajuda do goleirão do River. O Jarbas, que é o cérebro desse modesto noticiário esportivo, o Jarbas, que é goleiro nas horas vagas, pegava aquela bola. Fazia aquilo que aquele goleiro fez, meu Deus do céu, tem que ir pro banco na hora. E aí segue o Daniel Rufino. Ajuda, parabéns ao nosso Mirassol, que campeonato está fazendo. Hoje é tricolor neles. Abraço, valeu, Dani. Tem que vencer a altitude, né? Agora quem vem é o André, lá de Taquarituba. Boa tarde, no ataque Neymar e Vini Júnior, e devem ficar de olho sim no Vitor Roque e Guinegão. Vai, Corinthians, aí ó. Tá vendo, Juninho? Tá vendo que tem corintiano que pensa diferente de você? Ah lá, agora ele ficou constrangido, meu JJ. Alexandre, meu xará de Ourinhos. Alexandre, não força não. Esse centroavante Vitor Roque não é nem sombra perto do Pedro do Flamengo. Pedro é titular absoluto. Arrascaeta e Pedro são infalíveis. E não é de hoje, isso é real. E faz tempo. Guinegão não jogou nada ainda. Tá aí, ó. Tá meu na xará escuta. lá de Ourinhos, né? Tá no QAP total, né? Tá dizendo que outros mereceriam, outros estariam na frente de fato. O Pedro tá numa fase excepcional depois da cobrada que ele levou. Rubens, lá de Sorocaba. Boa tarde, na minha opinião, a melhor dupla de ataque é Vitor Roque e Guinegão. Aí, ó. Ó o Rubão. Rubão que é Vitor Roque e Guinegão na seleção, tá vendo? Vitinho Neves. Boa tarde, Colim. Caio Jorge e Matheus Pereira no momento, sem dúvida. Vitinho Neves, o bruxo de Guaiçara e região. Que legal. Será que ele é de Guaiçara? Vamos ter... É mesmo? Ah, que legal. Valeu, Vitinho. Obrigado, viu, querido? Obrigado, viu? Valeu, Vitinho. Você tá falando de você mesmo. Eu achei que era do companheiro do... Hélio dos Santos, lá de Ourinhos. Minha opinião. Vitor Roque, Pedro,
Guinegão, Caio Júnior e Estevam. Neymar já era, tá? E o Hélio? O Hélio não gosta do Neymar que nem o Juninho. Obrigado, turma. É hora de dar tchau. Poxa vida, bastante boa, né? Quantidade bacana de participações. Dito isso, ponto final. Você sabe que o Rodrigão tá voltando para todas as torcidas, em todas as modalidades, né? Nosso Esporte Record Interior volta amanhã. Tchau, pessoal. Até sempre. Tchau.